O tempo invisível. Quando nada parece acontecer, há um tempo em que a vida parece suspensa, os projetos estagnam, os sinais silenciam, os encontros se atrasam. Por fora, tudo continua funcionando, o relógio gira, o mundo corre às exigências, batem a porta, mas por dentro há um outro tempo. Um tempo que não se mede em horas, mas em maturações invisíveis. Esse tempo interior, que chamamos aqui de tempo da alma, não se apressa, não responde ao imediatismo da mente ou às pressões do ego. Ele segue um fluxo mais antigo, mais sábio, mais profundo, como o ciclo das marés, o brotar da semente ou o movimento dos astros. E muitas vezes, quando sentimos que nada está acontecendo, é exatamente quando algo fundamental está sendo tecido no silêncio. O tempo da alma é o tempo do mistério. A alma não tem pressa em compreender, ela precisa vivenciar. Enquanto o ego exige resultados, a alma anseia por experiências significativas. Por isso, o tempo da alma pode parecer lento, quase imóvel, mas é nessa aparente inércia que se opera uma transformação sutil, que só mais tarde se revelará com clareza. Há processos que só podem ser maturados na escuridão, como o vinho que envelhece em barris, como a borboleta que se forma na clausura do casulo. Há partes de nós que só se reorganizam quando tudo ao redor parece parado. E é nesse tempo silencioso que recebemos convites para olhar para dentro, para escutar o que normalmente abafamos com a pressa. As emoções não digeridas, os sonhos esquecidos, os desejos verdadeiros que nos habitam. O tempo da alma nos confronta com o desconforto de não controlar, de não saber, de ter que confiar. É o tempo onde a fé é testada e onde o profundo se revela, não através de grandes eventos externos, mas de sutis deslocamentos internos que mudam para sempre a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. A grande sabedoria está em aprender a reconhecer esse tempo, acolhê-lo e honrá-lo, porque quando aceitamos o ritmo da alma, percebemos que o nada está acontecendo. É, na verdade, um campo fértil onde tudo se prepara para florescer. A sabedoria dos ciclos. Como a natureza espelha o movimento da alma. A alma, assim como a natureza, não vive em linha reta. Ela pulsa em ciclos. Cada ser vivo na Terra, menos do menor fungo ao maior oceano, obedece a ritmos. A aurora que volta, teduz os dias, as estações que se revezam. A lua que cresce minguante retorna. Os animais que recorrem-se no inverno e florescem com a primavera. Tudo ao nosso redor respira nesse compasso circular. E ainda assim, esquecemos que somos parte disso. Vivemos condicionados por calendários, metas e relógios. Mas o corpo sabe, e a alma sabe. Há dias em que estamos fecundos, criativos, prontos para lançar sementes. Em outros, tudo pede silêncio, recolhimento, pausa. Quando ignoramos esses sinais, entramos em conflito conosco. Forçamos a ação quando a alma quer repouso. Nos culpamos por não estar produzindo quando, na verdade, estamos apenas no tempo de inverno interior, tempo de poda, de cura, de assimilação. A sabedoria ancestral sempre reconheceu esses ciclos. Em muitas tradições, a observação da natureza era a chave para entender a própria jornada espiritual. Um povo que sabia quando plantar e quando recolher era um povo que sabia ouvir a terra menos e, por extensão, ouvir a própria alma. Os ciclos não são obstáculos. Eles nos mostram onde estamos e o que é necessário naquele momento. Há tempos de semear, quando os sonhos surgem, tempos do cuidar, quando os esforços precisam ser mantidos com paciência, tempos de correr quando os frutos aparecem, e tempos de deixar morrer quando algo precisa ser encerrado para que o novo tenha espaço. O desafio da vida moderna é que nos desconectamos desses ritmos. Queremos verão o ano inteiro, resultados o tempo todo. Mas sem o inverno a terra não descansa. Sem o outono não há liberação. Sem o silêncio não há escuta. Sem o recolhimento não há força para florescer. Voltar a reconhecer e respeitar os ciclos da alma é uma forma de cura, uma reconciliação com o tempo natural. E quando aprendemos a nos mover com essa dança, ao invés de lutar contra ela, descobrimos uma nova leveza. As pausas deixam de ser fracassos e passam a ser portais. O aparente retrocesso se revela como reintegração e percebemos que, assim como a natureza, nossa alma sempre sabe para onde está indo. O tempo do ego e o tempo da alma. Dois relógios em conflito. Vivemos entre dois tempos. O tempo do ego e o tempo da alma. O primeiro é urgente, exigente, linear. Ele quer conquistas, metas, crescimento constante. É o tempo que mede produtividade, que compara, que cobra resultados. O tempo do ego é o tempo dos relógios, dos calendários lotados.
das listas de tarefas intermináveis. É o tempo que faz do ter uma métrica de valor, que transforma processos em pressa e silencia a intuição em nome da eficiência. Já o tempo da alma é silencioso, circular, profundo. Ele não se importa com prazos, mas com processos. A alma não está preocupada se você vai alcançar algo em 6 meses ou 6 anos. Ela está interessada em saber quem você está se tornando no caminho. É um tempo que respeita feridas, que compreende pausas, que valoriza a escuta e a presença. O conflito surge quando tentamos forçar a alma a operar sob o ritmo do ego. Quando exigimos respostas imediatas para processos que exigem maturação. Quando nos frustramos por não estar adiantados o suficiente, sem perceber que estamos exatamente onde deveríamos estar, vivendo o que precisamos viver. A ansiedade, muitas vezes, é esse embate interno entre um ego que corre e uma alma que sussurra: espere, ainda não é tempo. Na alquimia interior, esse é um ponto central. Reconhecer quando é a alma que está conduzindo e quando é o ego que está atropelando. O ego nos impulsiona, mas a alma nos orienta. E a sabedoria em permitir que os dois conversem. Em dizer ao ego: obrigado por querer me proteger, mas agora é hora de confiar. E a alma: eu escuto mesmo quando o mundo não entende seu silêncio. O tempo da alma, quando honrado, nos alinha com aquilo que é verdadeiro. Nos ajuda a sair do ritmo da comparação e entrar no ritmo da verdade. A respeitar nossos processos únicos, nossas pausas sagradas, nossos renascimentos silenciosos. Ele nos ensina que não existe atraso quando estamos no caminho da escuta. Ao fazer essa reconciliação entre os dois tempos, ganhamos clareza. Passamos a planejar sem nos aprisionar, a desejar sem nos perder, a avançar sem nos violentar, porque entendemos que viver espiritualmente é mais do que alcançar objetivos, é viver com presença, com significado, com profundidade e, sobretudo, com respeito ao tempo que brota de dentro. Estações internas. A alma também tem inverno. Assim como a natureza se move em estações, a alma também vive seus ciclos. A primavera de entusiasmo, verões de intensidade, outonos de desapego e invernos de silêncio. No entanto, ao contrário das estações externas, as estações internas não seguem o calendário, nem obedecem à vontade do ego. Podemos viver um inverno espiritual no auge de um verão material. Podemos florescer por dentro enquanto, por fora, tudo parece estagnado. O problema é que fomos ensinados a valorizar apenas a primavera e o verão. Os tempos de produtividade, de conquista, de florescimento visível. Somos levados a crer que, se algo não está crescendo, está errado, mas isso é uma ilusão. Na natureza, o inverno é essencial. É o tempo em que as raízes se fortalecem, a seiva se recolhe e a terra se prepara para o renascimento. Nada morre em vão. A sabedoria no repouso, a cura na pausa. No inverno da alma, os antigos sonhos congelam, as certezas se desfazem, os caminhos se tornam enevoados. É uma fase de recolhimento, de silêncio profundo, onde muitas vezes nos sentimos perdidos. Mas nesse aparente vazio, algo importante está sendo gestado. É nesse tempo escuro que o eu superficial começa a se dissolver, abrindo espaço para que o verdadeiro self emerja com mais clareza. Por isso, não devemos temer nossas estações internas. Quando a vida parecer parada, talvez ela esteja apenas esperando que você pare também menos para ouvir, sentir, reaprender a confiar. E não há como apressar esse ciclo, assim como não podemos forçar a primavera a chegar mais cedo. A pressa nesse tempo traz apenas frustração e exaustão. A alma amadurece lentamente. Cada estação traz uma lição específica. A primavera ensina sobre novos começos, o verão sobre plenitude, o outono sobre desapego e o inverno sobre fé. Fé de que mesmo quando nada floresce, a vida continua se movendo em camadas invisíveis. Integrar essas estações é aprender a se respeitar, é entender que não estamos sempre em fase de colheita menos e tudo bem. A beleza na pausa, valor na espera, força no silêncio. Quando aceitamos que a alma também tem seu inverno, paramos do luta contra nós mesmos e começamos a fluir com o que é, porque no fim só floresce quem aprendeu a permanecer no frio. A sabedoria do esperar, quando o tempo não é de agir, mas de ser. Vivemos numa cultura que exalta a ação. Produzir, correr, realizar, tudo nos empurra para o movimento constante. Pausar parece perda de tempo, e esperar é visto como fraqueza. Ou índices, mas existe uma sabedoria profunda no ato de esperar quando ele nasce da escuta interior e não da apatia. Nem sempre o caminho se revela na pressa. Às vezes é preciso parar para que a alma possa nos alcançar. Esperar, nesse sentido,
é um verbo sagrado. Não se trata de inércia, mas de presença. É o tempo de observar, digerir, maturar. É o tempo do ventre, onde algo está sendo gestado, embora ainda invisível aos olhos. Muitas vezes, a alma está preparando mudanças profundas que não podem ser forçadas ou adiantadas, pois só brotam quando a consciência está pronta para acolher o novo. É nesse espaço entre o desejo e a realização que somos convidados a amadurecer, é onde a fé é posta à prova, onde aprendemos a confiar que existe uma inteligência maior operando nos bastidores. A espera, quando vivida conscientemente, nos ensina a ouvir o que normalmente ignoramos, os sussurros do nosso corpo, as mensagens dos sonhos, os sinais sutis do universo. Nesse tempo, desenvolvemos uma sensibilidade mais apurada para as entrelinhas da vida, na jornada espiritual. Esperar também é um tipo de oração. É o silêncio que antecede a revelação. É quando abrimos mão do controle e permitimos que a vida nos conduza menos mesmo sem saber o destino. Muitas das grandes transformações internas acontecem nesse intervalo, quando tudo parece parado, mas a alma está se alinhando com o seu verdadeiro ritmo. Esse tempo de espera é, também, o tempo de Sia. Em vez de correr atrás do que falta, somos convidados a habitar o agora com mais inteireza. A pergunta deixa de ser o que eu posso fazer e se torna quem estou sendo neste momento. E muitas vezes é esse estado de ser e não a ação que magnetiza as respostas, encontros e sincronicidades que esperávamos. Aprender a esperar é cultivar uma alma paciente. É aceitar que o tempo da alma não obedece ao relógio humano. Cada pessoa tem seu próprio compasso, seu próprio ritmo sagrado, e respeitá-lo é um gesto de amor próprio e sabedoria profunda. Quando tudo silencia, o espaço vazio como portal. Há fases da vida em que tudo silencia. Os caminhos parecem fechados, as respostas não chegam, e até a espiritualidade que antes fluía parece distante. É o que muitos chamam de noite escura. Da alma, um período de vazio existencial onde a luz se oculta e o propósito parece se dissolver. Esses momentos, por mais dolorosos que sejam, têm um valor oculto que só se revela para quem tem coragem de permanecer. O vazio não é ausência, é preparação. É o terreno sendo limpo para que algo novo possa florescer. Mas essa limpeza, por vezes, dói. O silêncio pode parecer abandono, mas muitas vezes é exatamente ali que a alma está sendo reconfigurada. Longe do ruído das expectativas, dos condicionamentos e das distrações, o espaço vazio é como o útero do invisível. Fértil, escuro, silencioso, menos mais profundamente criativo. Quando não há mais nada a fazer, somos confrontados com aquilo que realmente somos. Sem máscaras, sem metas externas, sem movimentações. É nesse espaço nu e cru que a alma pode respirar com mais verdade. O desconforto do vazio é, na verdade, um convite para descer mais fundo em si mesmo e descobrir uma base que não depende de conquistas ou validações. É importante não tentar preencher o vazio à força. Muitas vezes, nesse impulso, corremos para distrações, vícios ou decisões apressadas que nos afastam ainda mais do propósito real daquele silêncio. Em vez disso, o chamado é para habitar o vazio com presença, com humildade, com escuta. O que parece ausência pode estar abrindo portais para dimensões mais sutis da alma. Assim como o inverno prepara a terra para a primavera. O tempo do silêncio prepara o espírito para uma nova forma de florescer. Mas essa germinação não pode ser apressada. Ela respeita um tempo misterioso que pertence à alma menos e não ao relógio do mundo. O segredo está em confiar, mesmo quando tudo parece parado, porque muitas vezes é no invisível que a alma mais trabalha o espaço. Vazio, se honrado, se torna um portal para um novo estado de consciência, uma nova maturidade, uma nova relação com o tempo e consigo mesmo. E quando a alma finalmente atravessa esse portal, nada mais permanece igual, porque ela emergiu mais inteira, mais silenciosa, mais sábia. O tempo da alma não atrasa, ele alinha. Quando olhamos para trás, com um coração sereno, percebemos que aquilo que chamamos de atraso era, na verdade, alinhamento. Situações que pareciam estar fora do tempo estavam apenas fora do nosso controle, não fora do propósito. A alma nunca chega tarde. Ela chega quando está pronta menos e quando o mundo também está preparado para recebê-la. Existe uma ilusão persistente na sociedade moderna, a de que tudo deve acontecer rápido. Resultados imediatos, respostas instantâneas, crescimento acelerado, mas o tempo da alma opera em outra frequência. Ele segue um relógio invisível, regido por ciclos, maturações internas,
e pela alquimia silenciosa das experiências. Aquilo que vem antes do tempo pode murchar. Aquilo que chega no tempo certo floresce com raízes. A espera, quando vivida com consciência, se torna iniciação. Não é uma passividade, mas um estado ativo de confiança. Confiar no tempo da alma é aceitar que há uma sabedoria maior, organizando os encontros, as rupturas, as pausas e os recomeços, e que muitas vezes o que parece demora é apenas proteção, o que parece ausência é apenas preparação. Quantas vezes, depois de viver algo com mais maturidade, você percebeu que não teria sido possível passar por aquilo antes? Quantas vezes o não que você recebeu se transformou em um sim, mais poderoso anos depois? O tempo da alma costura os fios da existência com precisão cirúrgica, e cabe a nós desenvolver a escuta sutil para perceber os sinais dessa costura. O alinhamento espiritual é, muitas vezes, imperceptível no momento em que acontece. Só depois, com a distância, compreendemos o porquê de certas esperas, dos circos pernos, de certos silêncios. Por isso, a paciência não é apenas uma virtude, é uma sabedoria do espírito que reconhece a dança divina nos bastidores da vida. Finalizamos este mergulho com um lembrete. Respeitar o tempo da alma é honrar a si mesmo, é permitir que o sagrado se revele no seu ritmo, sem pressa, sem cobrança, com reverência. Porque o tempo da alma não atrasa, ele alinha. E tudo o que chega nesse tempo traz consigo a marca da eternidade.